Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia, gente. Estou aqui através do Grupo Simpar, né, trazendo um pouquinho da experiência aqui da empresa, né, como um todo, e também trazendo um pouquinho do como vai refletir aqui mais para frente a questão da reforma tributária em relação aos trabalhos de BPO. Bom, se apresentando só um pouquinho, né, falar um pouquinho toda a minha turnê aí de trabalho, né. Bom, eu sou contadora, né, bacharel em contabilidade, eu venho de BPO já de muitos anos, né, tenho mais de 32 anos aí na área tributária, onde 16 anos de Deloitte, com o Mazars, né, com outras empresas de consultoria. E agora, um pouquinho do outro lado, eu estou fazendo parte de uma empresa de serviços, né? Que isso é muito legal, é bem diferente do que eu fazia como BPO. E eu vim trazer um pouquinho das duas situações aí para refletir um pouquinho como que a gente vai trabalhar do outro lado da sala, né? Que eu acho que é bem interessante. Bom, só para apresentar um pouquinho para vocês aí o que é a nossa empresa, né? Nós somos a Simpar. É uma holding que, na verdade, ela concentra aí 8 gamas de empresas, né? E ela consolida, a Simpar consolida todas esses 8 empresas que são dos segmentos diversos. Temos 16 setores, tá? E acho que o mais conhecido aí, que talvez quem é mais antigo aí como eu, né? Porque a Simpar, ela já está há 68 anos no mercado, então, assim, quem conhece muito de transporte, né, já viu nossos ônibusinhos trafegando aí por várias cidades, né, principalmente no município onde nós estamos localizados, que é Mogi das Cruzes. Então, assim, a gente tem a JSL, que é uma das principais, é a mais antiga aí, Júlio Simões, né, e aí a gente vem com uma gama enorme de segmento. O forte é a terceirização, né, de frota, com motorista, sem motorista, né? A gente tem gestão e valorização de resíduo, né, para cuidar de toda a parte do lixo, que é a Ciclos. A CS Brasil é a nossa primeira etapa ali, que é a empresa a qual eu represento hoje. Tá? Temos a Infra, né, que também traz várias operações de manutenção de rodovia, terminais de porto, armazenagem, né, empresas grandes aí, de grandes portos. Temos a Vamos, que eu acho que muita gente deve conhecer também, que ela faz muita parte de locação de caminhões aí de grande porte, né, máquinas, equipamentos. A JSL, que foi essa a pioneira, né, onde tudo começou, né, com a questão do transporte de carga, de passageiro, de logística, armazenagem, fretamento. Ela tem uma gama enorme de serviços. Temos a Movida, que hoje aí é o nosso carro-chefe também. Ela vem aí tratando muito a parte de locação, né, rent-a-car, gestão de terceirização da frota, seminovos, né. Então, assim, é uma empresa aí que está ganhando bastante mercado, né. Eu acho que muita gente já viu o painelzinho da Movida, essa cor laranja, né, trazendo muita alegria aí para quem quer alocar um carro, né, e se dá muito bem. São serviços assim de primeira linha, tá bom? Com automóveis também de primeira linha. Tá? Automóvel também, né, que é uma rede de concessionárias autorizadas, então a gente tem tudo lá, tem serviço automotivo, financiamento, seminovos, comercialização de peças, de pneus, né, e serviços financeiros, que é o BPC. O BBC é nosso banco interno, tá? Onde nós trabalhamos aí com toda a infraestrutura de empréstimo, debêntures, tudo isso ocasionando internamente aí dentro da estrutura. Tá? Bom, apresentei um pouquinho para vocês aí da Simpar, como que funciona, as 8 empresas coligadas assim para a holding, né? É um pouquinho do que a gente oferece de trabalho e assim sempre tentando oferecer o melhor, né, para todos, né, trabalhando com muita integridade, né? Então esse aqui é o nosso segmento, como vocês vão observar são vários segmentos de trabalho, vários serviços, né, que prestamos com diversas atribuições de tributações, retenções, serviços diversificados, só para vocês terem uma ideia um pouquinho do que a gente hoje trabalha na parte tributária. Agora eu vou apresentar um videozinho institucional que nós temos. Somos a Simpar, uma holding formada por negócios com operações independentes que atuam sob o modelo de gestão único. A JSL é nossa origem à base de diversificação. Hoje atua em 7 países e tem um portfólio de serviços logístico completo, com operações dedicadas, transporte de cargas, armazenagem e distribuição urbana.
A Movida é líder em inovação e tecnologia em locação de veículos leves. Também se destaca pela venda de seminovos e gestão de frotas. Referência em sustentabilidade, é a primeira do setor certificada como empresa B no mundo e com a maior frota elétrica do país. Com a sua primeira aquisição internacional, passa a cooperar em Portugal em 2022. A Vamos é líder nos segmentos em que atua, com produtos e soluções em venda e locação de ativos pesados. Seu portfólio oferece caminhões, empilhadeiras, máquinas e equipamentos, incluindo opções em elétricos e movidos a gás. Dedicada à prestação de serviços para o setor público e de economia mista, a CS Brasil se destaca no mercado na prestação de serviços de frotas com motoristas e transparência nos contratos e qualidade nos serviços à comunidade. A partir do planejamento estratégico para a expansão do comércio e serviços de veículos leves no país, é criada a Automob, dona do maior portfólio de veículos do Brasil, incluindo o segmento de luxo. O BBC Digital é nosso banco múltiplo, criado para desenvolver e potencializar negócios em todo o ecossistema da Simpar. Oferece produtos e serviços financeiros, como financiamento de ativos para clientes das nossas empresas, colaboradores e motoristas profissionais. O CS Infra é responsável pela prestação de serviços em concessões de longo prazo, com receitas previsíveis e resilientes. Opera nos segmentos de portos, rodovias, mobilidade e saneamento, contribuindo com a modernização e qualidade de serviços. Além do impacto ambiental positivo da operação da Ciclos, uma das maiores empresas de gestão de resíduos da América do Sul. Solidez, trabalho a cada dia com perspectiva de que sempre temos como aprimorar nossos serviços para atender melhor os nossos clientes. É com essa atitude e com o nosso grande diferencial, a nossa gente, que continuamos cada capítulo da nossa história. Simpar, sempre com a energia de quem está só começando. Bom, gente, esse foi um breve resumo aí de tudo que nós praticamos hoje na Simpar, né, como grupo. Então, assim, eu acho que veio para elucidar bastante aí os nossos trabalhos, as nossas atividades, né, os segmentos, os exemplos de trabalho, como que a gente trabalha, a forma com que esse grupo realmente se coloca à disposição, né, principalmente do serviço público, né. Então, assim, eu acho que é interessante observarem, porque é com isso que a gente observa depois toda a parte tributária, né, e enfrenta isso com muita coragem, né, principalmente falando de reforma novamente. É uma situação que a gente vai aí atravessar com muito planejamento para fazer a coisa realmente acontecer. Tá? Bom, esse aqui é mais um slide também, trazendo um pouco do que a gente, dentro da CS Brasil, a gente condiciona a fazer. Tá? Então, assim, a CS Brasil, que na verdade hoje é a Simpar, que é a nossa holding, né? Ela tem toda essa prestação de serviço elencada a terceirização da frota, né? Que é um ciclo completo de gestão, de terceirização de frotas, né, de oferecendo serviço de manutenção, customização e todos os demais segmentos aí do leve e do pesado. O transporte de passageiro, que é muito importante, né, eu acho que também algumas pessoas já devem ter identificado a nossa marquinha, CS Brasil, um ciclo completo de concessão de transporte em linhas urbanas municipais, né, do estado de São Paulo, principalmente falando onde nós estamos localizados, que é Mogi das Cruzes. Tá? E temos também a limpeza urbana, que é tão importante quanto, né, que é um meio de serviço de coleta, varrição. Ela pode ser manual, como ela também pode ser mecanizada. Tem lavagem, né? Tem desodorização de feiras, capina, transporte de lixo doméstico e também a gente tem a coleta seletiva de hospitalar. Tá? Então, assim, esses são os 3 pilares aí, principais do nosso segmento dentro da CS Brasil. Tá, gente? São alguns desses e mais todos aqueles outros apresentados que somam aí a nossa holding. Bom, agora a gente entrou aqui num momento que eu acho que é um momento não só da CS Brasil, mas é um momento
de todos nós, né? De todos que estamos aqui no dia a dia, nas empresas, com seus diversos segmentos, né? Com suas diversas complexidades e tudo mais. É o desafio da área fiscal da CSB, ou seja, dentro da minha empresa. Quais são os desafios? Eu acredito que sejam de todos nós, mas a gente tem um alto turnover, né? O que seria isso? Hoje você capacita uma pessoa interna, você pega um profissional desde jovem aprendiz, né, muitas vezes, um assistente, vem com um pouco menos de capacitação, né, de aprendizado, e ele vem aí, a gente vem tratando, é um ano e meio, e às vezes menos que isso, a pessoa já se transfere para uma outra empresa, uma outra área, e aí a gente tem esse alto turnover, que a gente tem que estar sempre capacitando as pessoas para se ter um trabalho de qualidade, né? Então, esse é um desafio. Aquisição de novas empresas. Toda vez, assim como o Grupo Simpar, a gente está adquirindo novas empresas, novos segmentos, né? Inovando, trazendo aí inovações, trazendo competidores, aí, empresas que possam competir, que possam realmente alavancar, trazer mais trabalhos, né? Trazer aí um pouco mais na economia, né? Então, temos ainda a aquisição de novas empresas que vêm aumentar o nosso trabalho no dia a dia, né? Temos a falta de qualidade nos dados de origem, eu acho que isso é mais comum que tudo, né? Porque, assim, hoje em dia você tem uma obrigação nova, uma apuração, um imposto novo, e ele traz o quê? Ele traz aí a necessidade de você sanear dados, traz a necessidade de você conhecer tributações diferentes, traz a necessidade de você deixar com que o seu sistema esteja adequado a atribuir essa responsabilidade da apuração e da entrega da obrigação. Então, esse quesito da falta de qualidade nos dados de origem é fatal. Ou seja, é o início para você precaver aí um saneamento básico para você não correr um risco fiscal. Tá? Diferente fonte de dados também, né? Hoje a gente trabalha com RP e a gente tem uma solução sistêmica que roda a obrigação. Então, um, às vezes, está em desacordo com o outro, porque muitas vezes a gente ouve falar de serviços que são feitos manualmente, e isso é pecável. Por quê? Porque você tem uma fonte no RP que está diferente do que você tem na solução. E isso amanhã pode te trazer um sério problema de fiscalização, risco fiscal. Isso pode atribuir muitas multas, penalidades, né, trazer muitos danos para a empresa. Então, é um fator também que tem que ser levado em consideração. Atendimento à notificação ou retificação de legados. Gente, todo esse desafio, diferença de dados, turnover, tudo isso vai levar a quê? Notificação. Por quê? Porque, no final das contas, muitas empresas vão chegar ao momento de fazer para atender. Atender o quê? Atender a entrega. Mas não atender da forma que tem que ser. Não atender com qualidade. Né? Não atender com realmente o legado lá, conforme a lei, os princípios e as normas. Atender porque é chegado o momento de atender. Porque se você não atender a entrega da obrigação, você vai correr a multa. E aí o empregador fica, e aí, a gente paga a multa ou a gente entrega do jeito que está e depois a gente dá uma saneadinha? Como é que a gente faz, né? Aí a gente faz assim, gente, a gente entrega. E depois a gente vai fazer o saneamento, vai fazer a correção. E aí a notificação não espera e vem na sua porta. Tá? Complexidade da legislação. Vocês viram que aqui na Simpar, e como na empresa de vocês, a gente tem diversas situações de complexidade, né? Atribuições de impostos de forma diferenciada. Você tem que levar em consideração o objetivo da empresa, né? Onde é o local da prestação. Então, assim, é tomado crédito por quê? Tudo que você tem que analisar perante a legislação. Mais um desafio, você ter pessoas hábeis, pessoas capacitadas, que possam estar fazendo o trabalho. Mais um ponto importante. Mudanças frequentes nas normas. Isso aqui a gente nem precisa falar muito, né? Quem está na área tributária sabe que a legislação geralmente vem mudar no dia 29 de dezembro. Né? Você está quase lá segurando o peru, e aí muda uma norma, e você tem que voltar para casa e falar, peraí, gente, esquecemos de ver aquele detalhe da norma, corre porque vai mudar, a gente tem que sanear o sistema, e aí não tem gente, aí no dia 1º você está chamando o pessoal, gente, é 1 minuto de reunião. É complicado, gente, mas é exatamente isso que acontece. Eu, pelo menos, já vivenciei isso, tá? Planejamento tributário, né? Se muda as normas frequentemente, o planejamento fica um pouco difícil de concluir, né, gente? Então, assim, você tem que trabalhar com
um time assim muito robusto, com pessoas disponibilizadas ali para fazer diversas frentes, e às vezes a gente não dá conta, como empresa, nós não temos essas pessoas suficientes para dar conta de todas essas tratativas. É aí que vem a pergunta, como fazer tudo isso? Só com o time que você tem? Né? Então, assim, mais um desafio, né, da nossa área. Apuração e recolhimento dos tributos. Gente, apurou, tem que recolher, ok. E apurou, tem que apurar na data correta. Então, assim, a área fiscal, ela tem as diversas datas. Então, a gente tem data para PIS, para COFINS, para ISS, para ICMS, para DIFAL, para imposto de renda, para contribuição social, e entre outros. E a gente tem o mesmo time para fazer tudo isso. Então, assim, como atender? De que forma atender? Qual é a melhor forma de atender? Será que eu tenho todos os relatórios? Será que todos esses relatórios de diferente fonte de dados aí, eles estão preparados para me atender? Será que muitas vezes eu não tenho que trabalhar esses relatórios manualmente para que eu possa atender essa apuração e essa obrigação? Então, assim, na maioria das vezes, esses relatórios, eles nem são cabíveis para você fazer um bom fechamento. E aí você tem um time que vai lá e vai sanear manualmente esses relatórios. O que poderia ser o contrário, você tem uma solução que pudesse fazer isso para você. Ou um time, de repente, outro time que não fosse o seu, porque o seu não vai dar conta sozinho, né? É assim, ó, o meu time está aqui, gente, está falando que não vai dar conta, não. Bom, gente, falando de tudo isso, capacitação da equipe, que a gente falou um pouquinho ali em cima, né, da questão do turnover, e eu acho que tem que ter um time muito capacitado, mas hoje, por mais que você faça a capacitação desse time, tem um mercado muito amplo, né? Então, você está sempre perdendo para um concorrente, está sempre inovando a sua carteira, e essa capacitação ela é contínua. Então, acaba dificultando um pouco o reflexo das minhas entregas, né? Porque nem sempre eu vou também estar habilitada para entregar um melhor trabalho com o time que eu tenho atualmente, tá? Atendimento à fiscalização. Para tudo, vamos atender o fiscal. Emergencialmente, é o fiscal que prevalece quando ele aparece. Então, a gente para todo esse restante de informações, de saneamento, de apuração, para atender o fiscal. Por quê? O que a gente não fez antes, por falta de tempo, por falta de estrutura, a gente pelo menos tem, né, o pessoal para fazer. E, gente, o crescimento do grupo. A empresa está crescendo bastante, viu, gente? Muito, muito. Então, assim, a gente tem que estar pensando sempre no melhor a fazer para se ter um bom resultado. Bom, passando dos desafios, como estratégia para enfrentar os desafios da reforma tributária? Bom, se alguém souber aí, eu estou aceitando vocês responderem para a gente como que a gente lidar com isso. Então, ó, se atualmente temos a dificuldade já mapeada, o que ocorrerá com a chegada da reforma tributária? Essas perguntas foram colocadas para a gente pensar, tá, gente? Empresa, vocês como empresa já começarem a pensar no que fazer e como fazer. Durante o longo período de transição, como equacionar as apurações e entrega das obrigações atuais combinadas com as demandas das novas exigências da reforma tributária? Bom, eu tenho uma resposta para isso. Eu vou ter que ter 2 times, tá, gente? Um BPO e o meu de apuração, porque senão eu não dou conta e eu não entrego nada. Então, esse é o detalhe, mas aí está para pensar, todo mundo que quiser pensar no assunto. Novamente, teremos dificuldade na contratação de um time qualificado? E se a sobrecarga existe hoje, quem dirá com a chegada de um assunto tão novo e tão obscuro para todos? De novo, não se tem como capacitar da forma que a gente precisa. A gente precisa de um grupo já capacitado, né? Você precisa de um parceiro, porque sozinho, realmente, hoje, da forma que trabalhamos e com a informação e volumetria que temos, isso não seria condizente para a nossa nova realidade, né? Principalmente falando em reforma tributária. A tendência é que as empresas passem a utilizar o BPO fiscal como uma possível estratégia, utilizando o foco dos colaboradores para chancelar as entregas. O BPO fiscal fica como gerador e pré-validador das apurações e geração das obrigações. Gente, é isso que eu estou falando desde o começo. Eu já estive do lado do BPO e eu sei o quanto é necessário. O BPO é muito importante na vida do empresário, né? Para ele se colocar para uma informação mais estratégia, né?
para que ele tenha tempo de fazer um planejamento e não fique focado só em operacional, aquela coisa de entrar nota, classificar, escriturar, e gerar obrigação. Não, a gente tem que estar no foco de saber exatamente o que mais a gente pode desenvolver e quanto mais nós podemos aderir dentro do nosso negócio. Então, assim, essa parceria é que vai te dar a condição de você ter todo esse tempo necessário para a inovação. Tá? E aqui vem os motivadores para a utilização do BPO, gente. É tudo isso aqui, é foco no core business, implementação das novas regras tributárias, aumento de eficiência e melhoria contínua na execução dos processos, obtenção de maior flexibilidade interna, conformidade na entrega das obrigações, que é muito importante para você não receber notificação, né? Especialização, redução de custos operacionais e horas extras, porque as horas extras é um outro denominador que causa um reflexo muito ruim nas empresas. Acesso às novas tecnologias é você realmente alçar voo para onde realmente o seu foco é necessário. Monitoramento e mapeamento das alterações, estar à frente das alterações e não atrás. Né? Não na resolução depois, não adianta, gente. Já tem fiscalização aí. Levantamento para mapeamento das causas raiz, os problemas encontrados na origem, que é muito importante. E alocação por período estratégico, que eu acho que é um pilar aí maravilhoso, né? Essa alocação por período estratégico também você pode ter uma equipe à sua disposição naquele momento que for melhor para você, para a sua situação fiscal. E aqui vem os conceitos do BPO. Eu acho que muita gente deve conhecer BPO, sabe como funciona, e o foco realmente é apurar, fazer toda a apuração dos tributos, automatização de cálculo de imposto, rotina da escrituração fiscal, gerenciamento de documentos fiscais, planejamento tributário, atualização, né, contínua da gestão e até de legislação, que às vezes a gente não tem tempo de fazer isso no dia a dia, né? Conformidade das novas resoluções, revisão de declaração, recuperação de crédito tributário, de repente você está deixando passar lá um crédito muito importante de um valor que você pode utilizar para pagamento dos seus impostos, né? E aí a gente tem recorrentes e por demanda, ou seja, você tanto pode trabalhar com o BPO para fazer todo o seu trabalho do dia a dia e você ficar no plano estratégico, como você também pode fazer por demanda. É uma obrigação nova, é uma DIRB que lançaram de um mês para o outro, sabe? Esse tipo de coisa parece que é inconcebível, mas acontece. Então, assim, você foca no seu negócio e o BPO foca nas suas atividades. E ambos trabalham aí para ter um objetivo lógico, que é o melhor trabalho a ser realizado com o menor tempo e entrega com garantia de qualidade. Ponto. Tá? Bom, gente, o escopo aí que a gente já falou um pouco de PIS, né? Nossos escopos de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, todas as obrigações acessórias que vocês estão cansados de ver. É EFD, contribuições, é EFD, ICMS-PI, é ECF, é ECD, né? É DIRB, que eu fiquei com raiva dessa DIRB, viu? Porque veio assim no momento que a gente não precisava. Mas são esses os trabalhos de gestão da trilha. E aqui, gente, muito importante, quem quiser aí, né, tirar, na verdade, uma foto aí, porque escanear, porque esse aqui é um painel de BPO fiscal para negócios da reforma tributária. Então, vem aí várias informações que são necessárias, que vão ajudar no dia a dia. Como que vocês aí podem começar a pensar na questão desse planejamento da reforma tributária? Como fazer? Né? Como ter ajuda em realizar esse trabalho? Então, fiquem à vontade também para escanear, quem quiser e tiver intenção. Tá? Dou mais um minutinho para quem quiser. Ok? Bom, muito obrigada, né, gente? Eu estou tensa, tá? Estou aqui falando, mas eu quero agradecer. Espero que eu não tenha jogado tudo em cima de vocês, né? Mas esse BPO aí me deixou meio assim. É por isso que eu preciso daquela redução que a Mariel falou lá do CARF, dos 60% para doenças psiquiátricas. Vou precisar do remédio, entendeu? Muito obrigada. Também estou à disposição para o que precisarem, se tiverem dúvidas, tá bom? Muito obrigada.